Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar a estudar a raiz quadrada. Eu lembro que o ano passado vocês viviam me perguntando quando vocês iam aprender raiz quadrada. Alguns já têm até alguma noção do que é raiz quadrada de um número. Vamos começar então. Olha só, gente, antes de falar da raiz quadrada, eu vou começar a falar dos números quadrados perfeitos. Por quê? Porque eu preciso conhecê-los para poder calcular a raiz quadrada. Então, olha só, de vez em quando a gente encontra alguns padrões numéricos e tem que tentar descobrir qual ordem que eles seguem, qual regra que eles seguem. Então, olha, existem alguns padrões na matemática que nos despertam a curiosidade e podem estar relacionados com alguma sequência numérica. Quando vemos números enfileirados, logo nos questionamos sobre o seu padrão de formação. Veja os números a seguir. Então, nós temos aqui 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 e 100. Pensem um pouquinho, tentem descobrir qual a lógica dessa sequência numérica. Por que depois do 1 está vindo 4, depois do 4 está vindo 9? Parem a apresentação um pouquinho e tentem descobrir essa lógica aqui. Qual o padrão de formação desses números? Pensaram aí, gente? Vamos ver se alguém conseguiu descobrir. Então, a resposta está no número quadrado perfeito. Então, essa sequência numérica que estava escrita lá no slide anterior, essa sequência representa os números quadrados perfeitos. 1 elevado ao quadrado dá 1, 2 elevado ao quadrado, 4, 3 elevado ao quadrado, 9, 4 ao quadrado, 16. Então, números quadrados perfeitos são números que resultam do quadrado de um outro número, tá? E por que esse nome quadrado perfeito? Porque quando nós temos um quadrado, ele não tem os 4 lados com a mesma medida. E para eu descobrir a área de um quadrado, não é só multiplicar lado vezes lado? Ou seja, elevar a medida do lado ao quadrado. Se o lado do quadrado medir 1, 1 ao quadrado, 1. Então, esse quadrado vai ter 1 metro quadrado de área. Se o lado do quadrado mede 2, esse quadrado vai ter 4 metros quadrados de área. E assim sucessivamente. Então, essa sequência que estava no slide anterior é uma sequência de números quadrados perfeitos. Ela não para por aqui. Ela é infinita. 11 ao quadrado, 121. 12 ao quadrado, 144 e assim por diante. E a raiz quadrada de um número, gente, nada mais é que fazer uma pergunta assim. Qual número, por exemplo aqui, raiz quadrada de 1? A gente está perguntando qual número que elevado ao quadrado dá 1? Raiz quadrada de 9. Qual número que elevado ao quadrado dá 9? Então, esse símbolo aqui, ele recebe o nome de radical, tá? E a gente lê raiz quadrada. Raiz quadrada de 1, raiz quadrada de 9, raiz quadrada de 16. Só é possível calcular a raiz quadrada exata de um número quando este for um número quadrado perfeito. Então, olha só, raiz quadrada de 4. A gente não viu naquela lista que 4 é um número quadrado perfeito? Então, qual número que elevado ao quadrado dá 4? Não é 2? Então, raiz quadrada de 4 são 2. Raiz quadrada de 9. Está perguntando qual número que multiplicado por ele mesmo dá 9. Não é o 3? Porque 3 vezes 3 são 9. Então, raiz quadrada de 9 são 3. Raiz quadrada de 25, 5. De 36, 6. De 49, 7. De 64, 8. Então, sempre que eu tenho uma raiz quadrada, está me perguntando qual número que elevado ao quadrado resulta nesse número que está dentro do radical.
Pessoal, os termos de uma raiz quadrada são igual na potência, eu não falei da base, do expoente. Na raiz quadrada, esse símbolo aqui é o radical. Aqui, quando não tem nada, significa 2, por isso que a gente fala raiz quadrada. Lá no 8º ano, vocês vão encontrar outros índices aqui. Por exemplo, o 3, que é raiz quarta. O 3, que é raiz cúbica. O 4, raiz quarta. Só que agora, no 6º ano, a gente só vai estudar a raiz quadrada. Então, não se faz necessário colocar esse 2 aqui dentro. Ele não aparece, mas significa que é 2. O 9 é o radicando e o 3 é a raiz quadrada, é o resultado, tá bem? Então, recordando, é como se eu estivesse perguntando para vocês, qual número que elevado ao quadrado é 9? É o 3, porque 3 vezes 3 são 9. Agora, gente, existem raízes quadradas que não são exatas. Ou seja, porque esses números que estão aqui dentro do radical, eles não são quadrados perfeitos. Por exemplo, tem algum número que multiplicado por ele mesmo dê 2? Não tem. Nem 3, nem 5, nem 10, nem 12. Então, essas raízes aqui não têm resultado exato. Vocês vão aprender a calcular também esse tipo de raiz, mas só lá no 8º ano. Por enquanto, vocês só vão estudar a raiz exata, tá? Pessoal, eu coloquei para vocês aqui um mapa mental da raiz quadrada. Isso aqui é só para a gente memorizar, tá? É uma brincadeira com a raiz quadrada. Então, aqui estão os números quadrados perfeitos, ó. 1, 4, 9, 16, 25. Raiz quadrada de 1 é 1, de 4 é 2, de 9 é 3, 16, 4, de 25, 5. E qual a justificativa? Por que a raiz quadrada de 1 é 1? Porque 1 vezes 1 dá 1. De 4 é 2, porque 2 vezes 2 são 4. E assim por diante, tá? Então, quando a gente usa letra para representar alguma explicação, gente, é só para a gente falar que qualquer número que estiver aqui dentro é o radicando. Esse símbolo aqui é o radical. Aqui é o índice, como eu disse para vocês, quando é raiz quadrada, o índice vale 2, mas ele fica oculto. E o L seria o resultado, ou seja, qual o valor do número que elevado ao quadrado resulta no número que tiver aqui dentro. Esse número aqui, como exemplo. Porque raiz quadrada de A é igual ao número que multiplicado por si mesmo é igual a A. Raiz quadrada de A é igual a L, pois L vezes L igual a A. Qualquer número que tiver aqui dentro, igual aqui, ó, 1. Por quê? 1 vezes 1 dá 1. 4 é 2. Por quê? 2 vezes 2 são 4. Então, A está representando os números quadrados perfeitos e L está representando o resultado, tá? Agora aqui eu tenho uma representação geométrica da raiz quadrada. Imagine um terreno com área de 144 metros quadrados, esse terreno aqui. A área total dele é 144 metros quadrados. E eu quero saber a medida do lado desse terreno. A gente não viu que para calcular a área do quadrado é lado vezes lado? Se eu tenho que a área é 144, eu estou perguntando qual número que multiplicado por ele mesmo deu 144. Aí eu vou descobrir a medida do lado. Gente. Olha só. Para determinar quanto mede o lado desse terreno em forma de quadrado, temos que relembrar como calcular sua área. A área do quadrado é lado elevado ao quadrado. A representa o valor da área e L é o valor do lado.
Como a área vale 144 metros quadrados, temos que 144 igual ao lado ao quadrado. Observe a equação acima. Note que precisamos encontrar um número que elevado ao quadrado seja igual a 144. Isto é, que temos a definição de raiz quadrada. Então, raiz quadrada de 144 são 12. Olha só, eu coloquei para vocês os 10 primeiros números quadrados perfeitos. Eu coloquei até o 100, não é? Se a gente quer a raiz de 144, se eu sei que 10 ao quadrado são 100, então eu continuo por tentativas, ó. Se 10 vezes 10 são 100, eu vou tentar 11 vezes 11. 11 vezes 11 são 121. Então, ainda não chegou a 144. Aí eu faço 12 vezes 12. Deu 144. Então, significa que a raiz quadrada de 144 são 12. Então, aquela tabela dos números quadrados perfeitos ajudam muito a gente na hora de encontrar a raiz quadrada de um número. Pessoal, eu vou deixar uma atividade agora para vocês fazerem. Qualquer dúvida, vocês me chamem no WhatsApp. Beijinhos e até amanhã.